Fala pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a questão 107 do Enem 2019. Lembrando que meu nome é Lucas Mendonça, sou professor de Física aqui no Instituto Labore, certo? Vou pegar a canetinha aqui para a gente poder trabalhar. Então funciona assim, ó, questão 107. Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda de um tijolo de massa de 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até meio segundo. Resulta em uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Supondo que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale a quantos tijolos iguais? Tá certo? Então, o que acontece? Imagine que um tijolo vai cair, vai bater num capacete, vai parar, né? Bateu ali, e a pergunta é: qual que é o peso que você está infligindo ali, acontecendo nesse capacete, na cabeça daquela pessoa? Então, olha só, os dados que ele passou para a gente foi o seguinte: eu tenho uma massa de um tijolo de 2,5 kg, 2,5 kg, ele vai cair de uma altura que eu vou chamar de ΔS de 5 metros, o tempo de parada no capacete é de meio segundo, eu tenho que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, que ele deu para a gente aqui, então eu já vou calcular o peso. Como o peso é massa vezes gravidade, eu tenho um peso de um tijolo de 25 newtons. Só que são os dados que ele me passou. Maravilha. Vamos fazer um esquema rápido aqui para a gente entender o que está acontecendo. Eu tenho um tijolo aqui, a velocidade inicial dele é zero, como se ele fosse solto, tá certo? Ele bate no capacete num segundo momento, e ele vai ter uma velocidade 1 aqui, que eu não sei quanto que é em metros por segundo. Então, isso aqui vou chamar aqui de o movimento 1. No movimento 2, a partir do momento que ele bate no tijolo, lembrando que eu tenho uma gravidade, tá certo? A gente vai direcionar lá para baixo, nessa direção, nesse sentido. A partir do momento que ele bate no tijolo, esse momento 2 aqui, ele dura 0,5 segundos, tá certo? Então, qual que é a questão? Quando ele para, a velocidade final dele aqui, a velocidade 2, também é zero, tá certo? Então, ele sai de uma velocidade zero, chega aqui no momento de parada, depois que ele encosta no capacete, dura meio segundo, e a velocidade zero também. Para a gente poder calcular essa força, ou seja, o que eu quero saber é, eu tenho uma força de impulso, tá, médio, que vale N vezes o peso de um tijolo, que eu quero calcular exatamente esse N aqui, tá? Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Eu vou calcular V1 por Torricelli. Você pode calcular por conservação de energia, que vai dar a mesma coisa, tá? Torricelli só fica mais rápido. Então, eu sei que por Torricelli essa velocidade final aqui, V1 ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, vezes o meu ΔS, que é essa distância que eu vou ter aqui, que no caso é 5 metros. Então, eu tenho que V quadrado é igual a V0 ao quadrado é 0 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 5, isso que resulta que a velocidade nesse ponto é de 10 metros por segundo. Ou seja, assim que ele toca o capacete, ele tem essa velocidade. O cálculo da força de impulso médio, eu vou calcular pelo teorema de impulso. Vou falar o seguinte: o teorema do impulso nos diz que a força impulso médio é igual à variação da quantidade de movimento por tempo. Como eu não estou colocando a informação vetorial, estou trabalhando tudo em módulo, tá? A variação da quantidade de movimento nada mais é que a massa do tijolo vezes a velocidade no ponto 2, que é essa aqui que vai ser a variação da quantidade de movimento nesse segundo ponto, tá certo? Menos a massa vezes a velocidade inicial dele quando ele toca o capacete, dividido pelo tempo, que é esse 0,5 segundos. Essa velocidade final, V2 aqui, é zero, coloquei ela aqui. Eu tenho menos 2,5 quilogramas vezes 10, que eu calculei aqui em cima, dividido por meio, tá certo? Isso aqui me resulta que a força de impulso médio é menos 50 newton. Então, eu posso falar que a força de impulso médio é igual a 2 vezes ao peso de um tijolo. Ou seja, sempre pensando em módulo, não estou trabalhando com vetores aqui para ficar bem fácil as continhas da gente, tá certo? Então, a gente chega à conclusão que o impacto na cabeça do cidadão, ou seja, quem estiver usando um tijolo como esse, o impacto é de 2 tijolos, ou seja, cai um
e a mesma coisa que 2 tijolos batendo, a força de peso de 2 tijolos na cabeça da pessoa, tá certo? Então, era essa questão, a 107, e daqui a pouco vamos para a próxima, no próximo vídeo. Forte abraço e até já!